Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Cláudia Molinaro, sou prof de Direito Administrativo. Estamos aqui hoje para falar de alguns pontos de direito administrativo para a nossa prova, já para esquentar aí as turbinas, para que a gente possa fazer uma prova e gabaritar as questões de administrativo, né? Então, provinha aí chegando e a gente precisa gabaritar essas questões de ADM. E aí eu escolhi alguns temas para a gente poder conversar. Bom, vamos lá. A nova lei de licitações, ela está sendo um desafio para todo mundo, né? Ela é nova, né? Apesar dela estar em vigor desde abril de 2021, ainda todo mundo ainda pisando em ovos, digamos assim, para o estudo da lei e para lidar com a lei também na atuação como agente de contratação. Então, é uma lei bem delicada, digamos assim. E aí, dentro dessa lei, a nossa banca adora o tema licitações e contratos, eu não preciso falar isso para vocês, né? Só que eu quero falar hoje, agora, começar o nosso bate-papo, falando de contratos administrativos. Quero chamar a atenção de alguns detalhes de contratos que eu acho que são interessantes para a nossa prova. A primeira coisa é uma determinada formalidade que o ordenamento jurídico pede para os contratos administrativos. Então, por exemplo, uma delas você sabe, a administração pública, quando ela vai contratar, em regra, ela precisa licitar. Isso a gente tem desde o texto constitucional, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, que é o artigo que é a base constitucional, digamos assim, do tema licitações e contratos, né? Lá a gente tem o princípio da obrigatoriedade de licitação, no artigo 37, inciso 21 da Constituição, demonstrando para você que a administração pública, por exemplo, ela quando ela vai contratar, ela, em regra, precisa licitar. Por isso que a gente diz que licitação é um procedimento administrativo preliminar à contratação. Então, a primeira formalidade para a administração pública, quando ela quer celebrar um contrato, é ter que fazer a licitação. E existem outras também formalidades. É claro que a gente tem o chamado formalismo moderado, tá? Dentro desse tema, mas existe um certo formalismo. Um outro formalismo que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão da presença das cláusulas necessárias ou das cláusulas essenciais que estão no artigo 92 da lei. Cláusulas essenciais, cláusulas necessárias, o próprio nome já traduz a ideia. São cláusulas que realmente, algumas cláusulas não podem deixar de estar, né? Não podem faltar no contrato administrativo. Então, por exemplo, se você abrir, vamos lá, o artigo 92 da lei, vou te dar uns exemplos para você não cair em pegadinha da banca, tá? Artigo 92 da lei, vamos lá. Vai dizer para você que são necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam. Veja, o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3, o inciso 4, o inciso 5, o inciso 6, o inciso 7, 8. Quando você faz a leitura desses incisos, você vê que realmente são cláusulas que precisam estar no contrato, né? Eu preciso, por exemplo, saber do objeto e dos elementos característicos desse objeto. É o 92, inciso 1. O 92, inciso 2, diz vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor ou o ato que estiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. Existe uma vinculação, não só do licitante às regras estabelecidas no edital, mas também da própria administração, tá? Quando a administração cria o edital, na fase preparatória, ela, quando cria o edital e publica o edital, ela se vincula às regras ali estabelecidas. O edital é lei entre as partes. A vinculação não é só para o licitante, a vinculação também é para a administração. Então, é óbvio que isso é importante no contrato. O contrato não pode ser redigido, celebrado, se divorciando das regras estabelecidas naquele edital, a proposta vencedora, a modalidade de licitação, o tipo, né, ou critério de julgamento. Então,
tudo tem que caminhar junto. O inciso 3 vai dizer a legislação aplicável à execução do contrato. Por exemplo, a lei que vai estabelecer essa licitação, a celebração desse contrato é a Lei 14.133 de 2021, por exemplo. Inciso 5, presta bem atenção nesse inciso aqui. O inciso 5, 92, inciso 5, trata da cláusula de reajuste. Gente, presta bem atenção. Reajuste vem como cláusula, e é uma cláusula, como diz o artigo 92, necessária. Por quê? Porque o reajuste, ele vai acontecer periodicamente. Por exemplo, todo ano tem que ter um reajuste com base num índice inflacionário determinado ali pela administração pública. Por que é importante ter a cláusula de reajuste? Porque o reajuste periódico, anual, com base, por exemplo, num índice de inflação, né? Ele vai fazer, esse reajuste vai fazer com que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, o reajuste é uma cláusula, vem como cláusula, serve para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, tá? Diferente da revisão, que quando for necessária fazer uma revisão, ela será feita por termo aditivo. Reajuste vem como cláusula. Todo ano tem que reajustar para que haja um equilíbrio econômico financeiro do contrato. Já a revisão, ela é para fatos supervenientes à avença. Algo que acontece depois da celebração do contrato, que pode quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e aí vai ter que ser feita uma revisão. Aí essa revisão é feita por termo aditivo. Eu já vi a banca perguntar, existe cláusula de revisão? Cláusula de revisão, não. Existe cláusula de reajuste, que é uma cláusula necessária, conforme determina o 92, inciso 5. A revisão será feita, por exemplo, quando a administração altera unilateralmente o contrato, e quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela vai ter que fazer uma revisão para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aí essa revisão será feita por termo aditivo, tá? Então, o reajuste vem como cláusula, serve para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e a revisão será feita se houver necessidade, caso algo aconteça depois da celebração do contrato, que quebrou o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Aí vai ser necessária a revisão. Aí ela será feita por termo aditivo. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Seguindo. Critérios de periodicidade da medição, ok? Prazos de início da etapa de execução, conclusão e entrega. Claro, eu tenho que saber quando começa a executar essa obra pública. Quando vai terminar essa obra pública, por exemplo. Esse serviço de engenharia, tá? Então, é claro que isso também é uma cláusula necessária. Agora, olha o inciso 9. Muita atenção aqui. Essa é uma dica quente. Matriz de risco na nova lei de licitações. É uma cláusula necessária? Vamos ler o artigo 92, inciso 9. Matriz de risco quando for o caso. Ou seja, a matriz de risco é uma ideia que a nova lei de licitações traz, muito parecida com aquela repartição objetiva de riscos que a gente tem na lei de parceria público-privada. Aqui vai ser estabelecido os riscos que podem ficar com a administração pública, riscos que podem ficar com o contratado, ou riscos que podem ser compartilhados. Existe isso na nova lei de licitações. Eu já vou te levar para o artigo que fala sobre isso e a gente vai ler. Mas eu quero que você tome cuidado, porque se a banca disser para você que a cláusula de matriz de risco é para todo e qualquer contrato, é uma cláusula necessária para todo e qualquer contrato, isso é mentira. Por quê? Porque o 92, inciso 9, diz assim, a matriz de risco quando for o caso. Então, a administração pública, ela vai olhar a complexidade da situação, o objeto desse contrato, o valor desse contrato, e ela vai estabelecer se vai ter ou não uma matriz de risco, tudo bem? Então, muito cuidado, porque apesar de estar no rol do artigo 92 como cláusula necessária, o 92, inciso 9,
demonstra para mim que a matriz de risco não é para todo e qualquer contrato. É quando for o caso, quando a administração entender que é necessário. Prof, onde está a matriz de risco? Vamos no artigo 103, que é importantíssimo. 103 da Lei 14.133. O artigo 103, ele vai dizer que o contrato poderá identificar riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-se entre o contratante e o contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado, ou aqueles que serão compartilhados. Ou seja, o artigo 103 da lei demonstra para mim que é uma discricionariedade para a administração colocar ou não uma cláusula de alocação de risco. Caso ela opte em colocar, ela faz a avaliação da situação, aí ela pode estabelecer essa matriz de alocação de riscos e ela pode determinar os riscos que serão para a administração, para ela própria, aqueles que serão encargos do contratado e aqueles que podem ser compartilhados. E é legal essa divisão que a lei traz, porque realmente tem riscos que é melhor que fiquem na mão da administração pública e outros que fiquem na mão do contratado. Então, o artigo 103, ele vai dizer: o contrato poderá, gente, quando a palavra poderá aparece, é porque é uma faculdade para a administração, há uma discricionariedade, tá? Então, mais uma vez eu digo, estou ratificando a ideia que uma cláusula de alocação de riscos, de matriz de riscos, está no rol de cláusulas necessárias, mas lá no 92 a gente viu que é quando for o caso, e o 103 ratifica essa ideia de que não é para todo e qualquer contrato, porque aqui está dizendo, o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos. Ou seja, isso pode acontecer. Quem vai determinar se vai ter ou não é a administração. Beleza. Se, por um acaso, o contrato trouxer essa cláusula de matriz de alocação de riscos, vai se determinar riscos entre contratante e contratado. Quem é contratante? A administração pública. Quem é o contratado? O particular. E aí vai haver indicação daqueles que serão assumidos pelo setor público ou aqueles que serão assumidos pelo setor privado, o contratado, ou daqueles a serem compartilhados, tanto a administração quanto o contratado responderiam, tá? Olha o parágrafo 1º. A alocação de riscos de que trata o caput considerará incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes do contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Ou seja, olha-se e verifica-se, olha, isso aqui é melhor a administração assumir, isso aqui é melhor o particular assumir. Então, muito cuidado com essa ideia de matriz de alocação de riscos. Apesar de estar nas cláusulas necessárias, não é para todo e qualquer contrato. E muito cuidado com o artigo 103, que ele pode cair na nossa prova, tá? Olha só o parágrafo 4º. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos pelas partes, tá? Então, eu pediria a vocês que dessem uma atenção muito importante aí, muito grande, tá? A essa parte de matriz de alocação de riscos. Leia o artigo 103 todo, porque a banca pode cobrar isso da gente, tá bom? Então, cláusulas necessárias, o artigo 92 é importante, só toma cuidado com aquelas cláusulas que não é para todo e qualquer contrato, por exemplo, como a matriz de riscos. Vou te dar um outro exemplo. Vamos voltar no 92. Olha aqui. Isso também acho que pode cair. Artigo 92. Vamos lá agora no inciso 12. 92, inciso 12. Eu estou de novo no rol de cláusulas necessárias. Artigo 92.
Só que eu vou fazer a leitura do inciso 12 e você vai perceber que essa cláusula que eu vou falar também não é para todo e qualquer contrato. Presta bem atenção. 92, inciso 12. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento. Mais uma vez, cláusula de garantias agora. Artigo 92, inciso 12. É uma cláusula necessária? Sim. Mas é para todo e qualquer contrato? Não. Porque o 92, inciso 12, vai dizer para mim quando exigidas. A banca já fez esse tipo de pergunta. Cláusula de garantia para todo e qualquer contrato? Não, meu amor. Somente quando a administração entender que é necessário fazer um pedido de garantia para o contratado, tá? Vamos agora no artigo 96 para a gente estudar as cláusulas de garantias, que também são muito importantes para a nossa prova. Vamos lá, artigo 96. Olha lá. Presta bem atenção no caput do 96, porque aqui pode ter uma pegadinha na hora da prova. 96. A critério da autoridade competente em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Vamos dissecar o artigo 96. Quando eu faço a leitura para você do caput do artigo 96, a critério da autoridade competente em cada caso poderá ser exigida, é porque eu mostro para você que cláusula de garantia também não é para todo e qualquer contrato. E quem vai determinar se vai ter ou não uma cláusula de garantia é a administração pública. Tá legal? Então, eu olhei o 92, inciso 12, 92, inciso 12, vi que a cláusula de garantia só quando exigidas, então não é para todo e qualquer contrato, e quem determina se vai ter ou não cláusula de garantia naquele contrato é a administração. É a autoridade competente. Então, diante disso, a gente percebe que as cláusulas de garantia também caem na discricionariedade do administrador de uma certa forma. Ele vai olhar a complexidade do contrato. E veja que a lei estabelece os contratos. Outra coisa importante, contratos de obras, serviços e fornecimentos. São esses os contratos em que poderá a administração exigir uma cláusula de garantia. Olha o parágrafo 1º também, que é pegadinha. 96, parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, meu amor, presta bem atenção. A administração é que determina se vai ter garantia ou não a ser entregue pelo contratado. Mas quem opta pelo tipo de garantia que vai ser entregue à administração é o particular. Então, a administração diz assim, olha, nesse nosso contrato de obra pública, eu quero uma garantia. Aí, ela determinou que naquele contrato vai ter garantia a ser entregue pelo contratado, perdão. E é o contratado que vai escolher. Mas, prof, quais são as modalidades de garantia que o contratado tem para escolher? Estão no parágrafo 1º. Inciso 1, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública. 2, seguro-garantia. 3, fiança bancária. E 4, cuidado porque esse é novo, título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Isso foi incluído em 2023, gente. A lei é de 2021. Nós estamos em 2024. Isso foi introduzido em 2023. Então, cuidado, porque isso pode cair na prova. Então, pode ser exigido, pode ter um tipo de garantia, que é o título de capitalização. Eu, por exemplo, quando fiz um contrato de locação para os meus pais, eles vieram, teve uma época, isso foi em 2016. Meus pais vieram morar aqui no meu prédio. Já idosos, né? Vieram morar aqui no meu prédio. Eu fiz o contrato de locação para eles. Uma das garantias que o locador exigiu, que ele me apresentou para eu escolher, foi o título de capitalização, que tinha o valor que correspondia a 3 meses de aluguel. Eu fiz o título de capitalização com aquele valor, aquilo fica sendo corrigido, tem lá o tal do sorteio, né? E ao final da celebração do contrato,
Se eu estiver inadimplente, por exemplo, o locador saca tudo, resgata tudo. Senão, aquele dinheiro volta para mim. É a mesma coisa aqui. A administração determina se vai ter ou não garantia, mas quem escolhe a garantia a ser entregue é o contratado. E aí eu falo para você, cuidado com o título de capitalização, porque ele foi incluído na lei em 2023. Então, assim, para a nossa prova, agora, olhando para essa parte de garantias, o mais recente é o título de capitalização. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa. Então, tem que ler o 96 todo, tá? Beleza. Aí eu vou chamar a atenção de um outro artigo que é bem interessante relacionado a essas modalidades de garantia, mais precisamente ao seguro garantia. Vamos ao artigo 102. Vamos lá. 102. Olha o que diz o artigo 102 da lei. Presta bem atenção, hein, que isso pode cair. Na contratação de obras e serviços de engenharia. Então, só nesse tipo de contrato. Contratação de obras e serviços de engenharia. Não é qualquer serviço, é um serviço de engenharia. Não é qualquer contrato, é um contrato de obra pública ou serviços de engenharia. O edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação da seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Então, o que eu tenho no 102? Então, no 96, eu tenho a ideia do contratado escolher a modalidade de garantia a ser entregue, né? Então, a administração determina se vai ter garantia, tem que ter previsão no edital, mas quem escolhe a modalidade é o contratado. Só que, de acordo com o artigo 102, se for um contrato de obra ou serviços de engenharia, o edital que já poderá prever a modalidade de garantia, que é a modalidade seguro-garantia. E aí, o que acontece quando for essa modalidade seguro-garantia? É uma modalidade que, se houver um inadimplemento do contratado, a seguradora assume. Ela continua executando o contrato. Então, em caso de inadimplemento pelo contratado, cabe à seguradora assumir a execução e concluir o objeto do contrato. E aí o inciso 1 vai dizer, a seguradora vai firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente, anuente e poderá ter acesso às instalações, acompanhar a execução, ter acesso à auditoria, requerer esclarecimentos, né? Então, ou seja, é uma situação em que a seguradora se coloca no lugar do contratado. Eu entendo que essa modalidade de garantia é a mais importante também para a prova. Então, vamos lá. O título de capitalização tem a sua importância porque é uma novidade, olhando desde a publicação da lei, é uma novidade. Mas a modalidade de garantia, seguro-garantia, ela é bem diferente. Então, cuidado com o artigo 102 da lei. Fechado? Ok? Beleza. Bom, ainda em contratos, quero agora falar com você sobre cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? Cláusulas exorbitantes, o nome já traduz a ideia. Exorbitam daquilo que é, ultrapassam aquilo que é normal, por exemplo, num contrato celebrado no âmbito privado. A gente precisa lembrar que os contratos privados, os contratos entre particulares, eles têm um pé de igualdade. Ninguém está acima de ninguém. É uma relação, digamos assim, horizontal, de igualdade. Só que quando eu vou para um contrato administrativo, eu tenho o que a doutrina chama de relação de verticalidade. O que é a relação de verticalidade? A relação de verticalidade é a administração tem uma supremacia em relação ao particular. Ela vai ter prerrogativas que a lei vai conferir a ela. Vamos ao artigo 104 da lei.
O artigo 104 traz para a gente um rol das chamadas cláusulas exorbitantes. Veja, e muito parecidas com aquelas que nós tínhamos na lei velha. Quando a gente estudava a lei antiga, nós tínhamos um artigo também de cláusulas exorbitantes, que era o artigo 58. Lembram disso? Se você começou a estudar antes de 2021, você estudou a lei de 93. Na verdade, não. Minto. Não vamos esquecer que a lei de 93 vigorou até agora, né? Dezembro de 2023, praticamente. Realmente ela era para ter ido embora, mas a gente teve um período de concomitância legislativa, a administração ficou empurrando para frente, e a lei de 93 ela foi revogada só em dezembro de 2023, então até o final do ano passado ela ficou vigorando. Então você conhece a lei. Se você estudou a lei de 93, você sabe que tinha lá uma cláusula, um artigo que falava de cláusulas exorbitantes. E aqui a gente também tem. É óbvio, a nova lei de licitações ela não ia deixar de falar de cláusulas exorbitantes, porque são cláusulas importantíssimas nos contratos administrativos. É a cara do contrato administrativo. O contrato administrativo, regido predominantemente por normas de direito público, que é o protagonista aqui do nosso tema, ele tem cláusulas exorbitantes. Ele tem prerrogativas, e são prerrogativas a favor da administração. Artigo 104. O regime jurídico dos contratos instituídos por esta lei confere à administração em relação a eles as prerrogativas de modificar unilateralmente, extinguir unilateralmente, fiscalizar a execução, aplicar sanções, ocupar provisoriamente bens. São prerrogativas que a lei confere à administração pública. A lei está conferindo à administração pública. E aí, não, para a doutrina clássica e majoritária, não há necessidade dessas cláusulas estarem expressas no contrato. Ter previsão no edital. Não, por quê? Porque são cláusulas, na verdade, são prerrogativas que a lei confere à administração. A administração pode utilizá-las para atender o interesse público da melhor forma possível. Mas, claro, gente, que isso não é um cheque em branco na mão da administração pública, tá? A administração pública, ela vai se utilizar dessas prerrogativas quando necessário e fazendo exatamente tudo que a lei determinar. Então, por exemplo, quando ela for extinguir, ou melhor, quando ela for modificar unilateralmente o contrato, né, para melhor adequação do interesse público, ela vai fazer isso com uma formalidade, ela vai explicar, ela vai motivar, né, no momento que ela estiver utilizando ali, né, quando você vai, por exemplo, para o 124, inciso 1, ó, você vai ver a formalidade que a lei exige, ó. Quer ver? Ó. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, unilateralmente pela administração pública. Ou seja, a administração ela tem prerrogativas? Tem, mas ela não vai fazer de qualquer forma. Ela vai utilizar e vai justificar. Se quando ela altera unilateralmente o contrato e ela quebra o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela vai ter que fazer uma revisão por termo aditivo, né? Então, são prerrogativas para a administração. Precisam estar expressas no contrato? Não. Precisam estar expressas no edital? Não, porque não são cláusulas necessárias. São cláusulas exorbitantes. São as prerrogativas que a administração possui, que a lei confere a ela. E aí eu vou chamar a atenção, voltando aqui para o 104, para o 104, inciso 1. É uma das cláusulas que mais são cobradas em prova. O artigo 104, inciso 1, ele vai dizer que a administração pode modificar unilateralmente o contrato. 104, inciso 1, diz que a administração pública tem a prerrogativa de modificar unilateralmente o contrato. Então, anota aí, artigo 104 são as prerrogativas, 104, inciso 1,
é a modificação unilateral do contrato. 104, inciso 1, a gente vai lá para o 124, inciso 1. Vamos lá para o 124 agora. Então, você anotou o 104, inciso 1, primeira cláusula exorbitante, modificação unilateral do contrato. Vamos agora ao 124, que diz: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1, unilateralmente pela administração. Letra A, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Isso a doutrina diz que é uma modificação qualitativa. Vamos mudar a técnica da execução dessa obra, por exemplo, tá? É um tipo de modificação unilateral. A linha A, uma modificação qualitativa, mexendo na qualidade do projeto, adequando tecnicamente, tá? Agora, olha a letra B. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei. Exemplo, aqui é uma alteração quantitativa. Exemplo, a administração celebrou comigo um contrato de obra pública, inicialmente me pediu a construção de 100 casas populares. Agora, ela precisa, na verdade, ela está avaliando e ela precisa, na verdade, de 120. Ela primeiro celebrou o contrato comigo com 100. Agora ela quer mais 20. 120 casas. Ela pode fazer essa alteração? Pode, porque o 124, inciso 1, a linha B, deixa ela fazer uma alteração quantitativa, fazendo acréscimos ou supressões. Então, ela poderia pedir inicialmente 100 e depois pedir mais 20. E ela poderia também diminuir 20 unidades. Isso ela pode fazer? Pode, porque esse exemplo que eu estou te dando cai dentro do limite de acréscimos e supressões que a administração pode fazer. Então, vamos lá. Modificação unilateral, 104, inciso 1. Pedi para você ir agora no 124, inciso 1, a linha A e a linha B, para você ver que essa modificação unilateral ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Letra A é uma modificação qualitativa, letra B é uma modificação quantitativa. Prof, como é que eu sei o percentual de acréscimo ou supressão que a administração pode fazer? Vamos agora ao 125. Vamos lá. 125. O artigo 125 da lei vai dizer o seguinte: nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124, que a gente acabou de ler, o contratado será obrigado a aceitar. Presta bem atenção. O contratado será obrigado a aceitar. Por que ele é obrigado a aceitar? Porque isso é uma prerrogativa que a lei conferiu à administração. Aí, uma vez, a banca colocou na prova que o contratado se negava a aceitar a alteração unilateral, alegando que aquilo não estava previsto no contrato, nem tampouco havia previsão no edital. Eu acabei de dizer para você que são prerrogativas que a lei confere à administração pública e que não precisa estar expresso no contrato, nem previsão no edital. A administração pode lançar mão dessa prerrogativa. Claro que ela tem que obedecer os limites da lei, mas ela pode lançar mão. Então, a banca queria saber de você, se você tinha o conhecimento que essa cláusula de modificação unilateral do contrato é uma cláusula exorbitante, não uma cláusula necessária. Que para ser usada pela administração não há necessidade de previsão no contrato ou no edital. Basta que a administração se utilize dela nos limites da lei. Então, olha, vou ler novamente o 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 124, ou seja uma alteração qualitativa ou uma alteração quantitativa, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões. Então, veja, está falando da parte quantitativa aqui. Acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato,
que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. Ou e no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para o acréscimo de 50%. Vamos dissecar o artigo 125, porque ele cai demais na nossa prova. A administração pode alterar unilateralmente o contrato? Pode. Pode ser uma alteração qualitativa ou quantitativa? Pode. Quando a gente passa para o 125, o 125 diz para mim que se a administração fizer as alterações de acordo com a lei, o contratado está obrigado a aceitar. Então, não vem com esse papo de que não tem previsão no contrato, não tem previsão no edital, então eu não vou aceitar. Tá me pegando de surpresa. Não tem essa. É cláusula exorbitante, é prerrogativa que a lei confere para a administração. Então, não tem previsão em edital, não tem previsão em cláusulas necessárias no contrato. Beleza. Só que a administração tem que observar os limites. Vou dissecar o 125 para você. Preste atenção. Se for um contrato de obra, serviços ou compras, obras, serviços ou compras, obras, serviços ou compras, a administração pode fazer um acréscimo de 25%, até 25%, ou uma supressão de até 25%. Então, repetindo, contrato de obras, serviços ou compras, pode-se ter um acréscimo ou uma supressão de até 25%. Naquele exemplo que eu dei para você, de um contrato de obra pública, eu disse que inicialmente a administração tinha celebrado comigo um contrato de obra pública para eu construir 100 casas populares, ok? Essa é a avença inicial, o que estava lá no contrato. Só que depois a administração percebe que precisa de mais de 20 casas. Ela pode? Pode, porque essa alteração estaria dentro do padrão da lei. Um contrato de obra pública, inicialmente eram 100 casas, agora me pediu 120. Veja que esse acréscimo de 20 casas ficou dentro do limite de 25%. A administração poderia ter pedido até mais 25 casas, se fosse o caso, já que eu iniciei com o valor de 100 casas, com um quantitativo de 100 casas. Tá? Então, a administração precisa apenas observar esse limite. E isso cai em prova. A administração, a banca vai mexer com esse percentual de 25% para supressões e acréscimos. Normalmente a banca bota casos concretos com acréscimos, mas ela poderia botar supressão? Poderia. Eu já vi numa prova falar em supressão. Pediu a construção de 100 unidades. Depois a administração viu que não havia necessidade das 100 unidades. Pode diminuir? Pode. Desde que ela faça uma supressão até 25% da quantidade inicial, ok. Sem problema nenhum. Tá? Então, toma cuidado com isso. Agora, se for um contrato de reforma de edifício ou de equipamento, aí não tem supressão. Não tem supressão, só tem acréscimo. E aí o acréscimo é de até 50%. Será de 50%. Então, toma cuidado com o artigo 125. Por quê? Porque ele traz os percentuais. E vejam que os percentuais são diferentes para cada tipo de contrato. Eu tenho para os contratos de obras, serviços ou compras, acréscimos ou supressões de até 25%. Tudo bem? Mas se for um contrato de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Não tem possibilidade de supressão aqui. Se o contrato for de reforma de edifício ou de equipamento, não tem supressão. Só tem acréscimo. E o percentual modifica, agora é de 50%. Muito cuidado com o 104, inciso 1. 124, inciso 1, a linha A e B, e principalmente o artigo 125. Fechado? Ainda aqui, preste atenção. Quando a administração faz aquela alteração
unilateral de inicialmente me pedir 100 casas, depois me pedir 120. Veja, se ela me pediu 100 casas inicialmente e iria me pagar R$100 mil pela construção das 100 casas, ela agora, ao me pedir mais 20 casas, diz para mim, ela tem ou não tem que fazer uma revisão nesse contrato? Porque eu quero saber se você aceitaria construir mais 20 casas e receber a mesma coisa de quando você, no caso de você construir 100 casas. Claro que não. Então, veja que os pratos da balança estavam assim, 100 casas, R$100 mil. No momento que a administração traz mais encargo para você, que era o 120, e ela pode fazer isso? Pode. Você vai continuar ganhando 100 mil aqui? Olha o desequilíbrio. Aí o que ela tem que fazer? Lembra do que a prof contou? Do que a prof ensinou? Ela vai ter que fazer uma revisão para restabelecer o equilíbrio econômico do contrato. Uma revisão que será feita por termo aditivo. Eu quero que você marque 2 artigos que falam da revisão. 104, parágrafo 2º e artigo 130. 104, parágrafo 2º e artigo 130. Então, o que a gente está vendo aqui? A administração pode alterar unilateralmente o contrato, ela vai justificar. No momento em que ela vai fazer uma alteração, por exemplo, quantitativa, né? Acréscimos ou supressões. Cuidado com os limites do artigo 125. Por quê? Contratos de obras, serviços e compras pode acréscimo ou supressões de até 25%. Mas se for reforma de equipamento ou de edifício, só acréscimos de 50%. Só que quando ela faz essa alteração, ela pode quebrar o equilíbrio econômico financeiro do contrato, como no exemplo que eu te dei. Antes eram 100 casas a 100 mil, agora são 120 casas, então tem que fazer uma revisão. Lembrando que a revisão vai ser feita por termo aditivo, para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aí eu pedi para você marcar o 104, parágrafo 2º, e o 130 da lei, porque os dois vão falar de revisão. Vamos ao 104, parágrafo 2º. Vamos lá no artigo 104. Da lei. Vamos lá. Artigo 104, parágrafo 2º. Vamos lá no parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput deste artigo, ou seja, da modificação unilateral do contrato, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Ou seja, se a administração faz uma alteração e isso quebra o equilíbrio financeiro do contrato, ela tem o dever de fazer a revisão. Veja que é um dever legal para a administração e é um direito subjetivo para o contratado, gente. Então, a administração modificou unilateralmente o contrato? Ok. Quebrou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Quebrou? Então, ela vai ter que fazer uma revisão. Artigo 104, parágrafo 2º. Agora, também tenho a ideia de revisão para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato no artigo 130. Vamos lá. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Então, ela no termo aditivo, ela altera o contrato, ela pede mais ou pede menos e ela tem que fazer a revisão para chegar ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? Então, 104, parágrafo 2º e 130 também falando da revisão, caso haja uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante dessa prerrogativa da administração pública, que é a modificação unilateral do contrato. Gente, isso vale ouro. Ouro não, diamante. Sabe, meninas, aquele anel lindo da Tiffany, sabe? Que você diz que só vai ficar noiva quando receber um anel daquele da Tiffany, naquela caixinha azul? Pois é. Aquele diamante lindo. É
É isso aqui para sua prova, amor. Se isso cair, tu vai lembrar de mim, hein? Vai dar aquele sorrisão. Cuidado só para o fiscal não ficar sem entender o que está acontecendo, tá? Então, pessoal, é sério. Muito cuidado com essa cláusula que é a modificação unilateral do contrato, tá? Muito, muito cuidado com isso. Todos esses artigos que a prof falou, 104, inciso 1, 124, inciso 1, a linha A e a linha B, 125, falando de revisão, 104, parágrafo 2º e o 130. E para a gente finalizar esse tópicozinho aqui, de modificação unilateral do contrato, vamos no 104, parágrafo 1º. 104, parágrafo 1º, presta atenção. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Vou repetir. 104, parágrafo 1º. 104, parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. O que eu quero dizer com isso? Que eu não, a lei. O que a lei quer dizer com isso? Que uma cláusula econômico-financeira, ela não pode ser alterada unilateralmente. Melhor. O 104, parágrafo 1º, está dizendo que uma cláusula econômico-financeira não pode ser alterada unilateralmente. Professora, mas não é isso que está escrito. Não, dessa forma não. Mas se você fizer uma interpretação do parágrafo 1º do 104, a contrário senso é isso que a lei está te falando. Porque, veja, se a lei diz que uma cláusula econômico-financeira só pode ser alterada se houver uma concordância prévia do contratado, é porque ela não pode ser alterada unilateralmente. Você concorda comigo? Não pode. Ela não vai poder ser alterada unilateralmente. Então, cuidado com o 104, parágrafo 1º. Por quê? Porque a cláusula econômico-financeira, para ser alterada, ela precisa da anuência prévia do contratado. Se ela precisa da anuência prévia do contratado, isso quer dizer que ela não pode ser alterada unilateralmente, tá? Ai, prof, mas que tipo de cláusula, então, que pode ser alterada unilateralmente? São aquelas cláusulas que a doutrina chama de cláusulas regulamentares ou de serviços. Por exemplo, aquelas cláusulas que falam do objeto, das características do objeto, da quantidade do objeto, da qualidade do objeto, tá? Mas cláusula econômico-financeira não pode. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A banca, quando ela cobra a nova lei, ela está cobrando a literalidade do artigo. Então, eu estou explicando, estou dando exemplo, estou falando de doutrina, mas se prenda à literalidade do artigo. Não deixe de ler os artigos que eu marquei. Sua prova é objetiva. Você tem que ter intimidade com o dispositivo legal. Eu posso te explicar, eu posso dar exemplo, eu posso falar da doutrina, mas você precisa ler a lei. E a gente leu aqui. Só que você precisa fazer essa leitura, porque você precisa disso na hora da sua prova. Lembrando, a sua prova é objetiva nesse momento. Então, você precisa dominar o que está escrito na lei, tá? Não adianta só me escutar, fazer as anotações e não fazer a leitura da lei seca. Gente, essa primeira fase, se você não fizer um estudo também baseado na lei seca, você pode acabar tendo problema na hora da prova. Por quê? Porque eu vou repetir para você. A banca tem feito o quê? Copiado e colado e colocado na prova. Tá? É isso que ela tem feito. Copiado, colado e colocado na prova. Então, a gente precisa estudar olhando a lei. Então, agora, a gente vai falar ainda de cláusulas exorbitantes, mas eu quero falar nesse finalzinho do nosso encontro sobre uma situação que a gente tem na lei que eu acho que pode ser cobrado, porque eu já vi
a banca cobrar. A nossa banca também é uma banca de concurso público, né? E aí eu fico muito antenada com as coisas que ela cobra em concurso público. E o que acontece? Ela cobrou uma situação que a gente tem na lei, ligada à cláusula exorbitante, mas não ligada à cláusula exorbitante em si. Porque o que acontece? Vamos lá. O 104, inciso 2 da lei, diz que a administração tem a prerrogativa de extinguir unilateralmente o contrato. Está no 104, inciso 2 da lei. Os motivos de extinção do contrato estão no 137, tá? Então, a gente tem 104, inciso 2, uma segunda cláusula exorbitante, uma segunda prerrogativa da administração, que é extinguir unilateralmente o contrato. E o artigo 137, ele tem os motivos que levam à extinção do contrato. Quando você faz a leitura do 137, e é importante você fazer, você vai ver que existem vários motivos que podem levar à extinção do contrato. Então, vamos lá no 137, para a gente poder olhar, verificar os motivos da extinção do contrato, tá? Então, 104, inciso 2, é a segunda cláusula exorbitante, que fala da extinção unilateral do contrato. Eu só vou mencionar essas duas cláusulas, tá? E no artigo 137, a gente tem os motivos da extinção do contrato. Fazendo a leitura do artigo 137, você vai verificar que existem vários motivos que podem levar à extinção do contrato, tá? Então, o 137 diz: constituirão motivos para a extinção do contrato, o qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados contraditório e ampla defesa. Então, veja, pode haver extinção do contrato, só que tudo tem que ter uma formalidade, tem que ter uma motivação e tem que garantir ampla defesa e contraditório para o contratado. Por exemplo, o inciso 1, não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações de projetos ou de prazos, ou seja, por culpa do contratado. Ele não está cumprindo com exatidão as cláusulas do contrato. Então, é uma inexecução por culpa do contratado que pode levar à extinção do contrato. 2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Ou seja, o contrato ele é fiscalizado pela administração. Mas a administração também pode contratar terceiros para fazer essa fiscalização. Aí o fiscal verifica que tem alguma irregularidade, determina algo para ser feito pelo contratado, e ele não faz. Então, ele está havendo um desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar a fiscalização. Também é culpa do contratado, é ele quem não está fazendo o que tem que ser feito. Já a terceira fala de alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Cuidado, porque a banca já botou esse inciso 3 numa prova, só que no finalzinho ela botou assim, que não restringiu a capacidade para concluir o contrato. Se essas alterações sociais ou modificações da finalidade ou da estrutura não restringem a capacidade de concluir o contrato, não é motivo para extinção prematura do contrato. Então, cuidado, porque a banca fez essa gracinha. Ela pegou esse inciso 3 e, no final, ela disse assim, alteração social que não restringiu a capacidade de concluir o contrato. Então, se não restringe a capacidade de concluir o contrato, não é motivo de extinção prematura do contrato, tá? Então, para ser motivo de extinção prematura do contrato, essa alteração social, essa modificação de finalidade, essa estrutura da empresa sendo modificada, para levar à extinção do contrato, tem que restringir a capacidade para concluir o contrato. Se não restringir, não é motivo para uma extinção prematura do contrato, tá? Veja o inciso 5, caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados impeditivos da execução do contrato. Olha como é que a gente já mudou. A gente viu os primeiros incisos ligados ao contratado, e agora a gente está vendo uma situação de eventos imprevisíveis e inevitáveis, que é uma inexecução, muitas vezes, sem culpa, nem da administração, nem do particular, mas que pode impedir a execução do contrato. E aí leva-se à extinção do contrato sem culpa das partes.
Mas olha o inciso 8. Razões de interesse público também pode levar à extinção do contrato. Então, o que eu quero que você faça? Que você leia o 137 todo. Todo. Os incisos do 137, todo. Tem que ler. Porque a banca pode pegar esses motivos, colocar na prova para perguntar se cabe ou não a extinção prematura do contrato. Tá? Ok. Agora, olha o parágrafo 2º do 137, gente. É aqui que está o perigo. O 137, parágrafo 2º, deixa eu resumir ele para você. Eu vou ler, mas eu vou resumir ele para você. Para mim, ele é, assim, um ponto importantíssimo. O 137, parágrafo 2º da lei, vai garantir ao contratado a extinção do contrato. Ou seja, as situações que estão no 137, parágrafo 2º, geram um direito subjetivo ao contratado de ter a extinção do contrato. Ou seja, são situações de inadimplência da administração. Ela não está executando o contrato como deveria. Ela está fazendo coisa errada ou deixando de fazer aquilo que ela precisa fazer. E isso faz nascer um direito que a lei consagra ao contratado de ter o contrato extinto. Então, olha o 137, parágrafo 2º, gente, muito cuidado com isso. Parágrafo 2º do 137. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. 1. Supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Vocês lembram quando a gente estudou o artigo 125 da lei? Que a gente viu que a supressão ela só podia ir até 25%? Pois é. Nesse caso, é como se a administração estivesse fazendo uma supressão que ultrapassasse os 25%. Se isso acontece, a lei garante ao contratado o direito a ter o contrato extinto. Tá? Então, muito cuidado. O inciso 2 vai falar de suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. O outro vai dizer repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. Gente, imagina, você tem um contrato com a administração, ele fica suspendendo direto a execução do contrato. Aí há uma desmobilização, daqui a pouco mobilização de novo. Independentemente das indenizações que a administração tem que pagar, o particular pode pedir a extinção do contrato, pode exigir a extinção do contrato. Olha esse inciso 4. Atraso superior a 2 meses, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou das parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Então, eu estou fornecendo quentinha para a administração pública. Ela já não me paga há mais de 2 meses. Eu tenho direito a exigir a extinção do contrato. Vocês estão percebendo que são situações de inadimplência da administração pública que geram, pela lei, um direito para o contratado de extinguir o contrato. O inciso 5, não liberação pela administração nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução de obra, serviço, fornecimento ou de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. Então, digamos que eu tenha celebrado aquele contrato de obra pública com a administração, eu vou construir casas populares, mas ficou como encargo da administração ela desapropriar a área, ela pagar a indenização para aquelas pessoas. Aí chega o momento de eu começar a executar o contrato, de executar a obra, chego lá e a administração não desapropriou a área, não desocupou a área, não pagou a indenização dos contratados. Eu posso exigir a extinção do contrato. Isso que a gente tem no 137, parágrafo 2º, inciso 5, é o que a doutrina chama de fato da administração, tá? E a lei, qual é a novidade? É o que a gente tem no 137, parágrafo 2º, nós não tínhamos na lei antiga. Nós não tínhamos um artigo na lei antiga que dissesse,
diante dessa inexecução da administração, o particular tem direito à extinção do contrato. Nós não tínhamos isso, então isso é novidade. E eu já vi a banca cobrando isso em concurso, tá? Então, muito cuidado com isso, porque ela pode cobrar na nossa prova. Agora, olha o 137, parágrafo 3º, e a gente já vai finalizar. As hipóteses de extinção a que se refere os incisos 2, 3 e 4. Então, só as situações dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2º. Observarão as seguintes disposições. Eu estou no 137, parágrafo 3º, tá? Caso aconteçam aquelas situações do inciso 2, 3 e 4 do parágrafo anterior, ou seja, do parágrafo 2º, olha o que precisa observar. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Deixa eu te explicar o que é isso. Imagina que a banca, e ela fez uma prova assim, ela pegou o inciso 4, que fala de atraso superior a 2 meses de pagamento pela administração. Aí ela botou o caso concreto, dizendo que a administração estava sem pagar o contratado por mais de 2 meses. Só que era uma situação de calamidade pública, ou de grave perturbação da ordem interna, ou de guerra. E aí a banca perguntava se, nesse caso, o contratado teria direito à extinção do contrato. Não. Se a falta de pagamento pela administração, se a inadimplência da administração ocorre diante de situação de calamidade pública ou de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, o contratado não vai poder exercer o direito de ter o contrato extinto. Porque é como se houvesse uma justificativa plausível para a administração estar inadimplente, tá? Ok? Então, toma cuidado. E não é só a situação do inciso 2, não, do 137, parágrafo 2º, não. É a situação do inciso 2, do inciso 3 e do inciso 4. Só que a banca já cobrou o inciso 4, tá? Então, cuidado, nas situações do inciso 2, do inciso 3 e do inciso 4 do 137, parágrafo 2º, se for uma situação de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, o contratado não pode exigir a extinção do contrato. E por último, 2, também está assegurado ao contratado. Estou no 137, parágrafo 3º, inciso 2. 137, parágrafo 3º, inciso 2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124. É uma outra situação. Ou seja, a administração não está me pagando por mais de 2 meses. Ou ela suspendeu repetidamente por mais de 90 dias. Ou ela não desocupou a área. Aquelas situações dos incisos 2, 3 e 4. Né? 2, 3 e 4 só 2, 3 e 4. Eu, ao invés de exigir a extinção do contrato, eu posso optar pela suspensão do contrato até que tudo se regularize, tá? Então, eu inicialmente teria direito de extinguir o contrato. Olha, eu quero a extinção do contrato. Ponto. Tá aqui na lei, é um direito meu, diante disso eu posso exigir a extinção do contrato. Mas, ao invés disso, a lei garante ao contratado, ao invés de extinguir, o contratado suspende a execução do contrato até que tudo se normalize, tá? E o que a gente tem aqui nesse 124, inciso 2, a linha D, é a possibilidade de alteração do contrato por acordo entre as partes, tá? 124, inciso 2, a linha D, também é um artigo interessante para fazer a leitura para a prova, tá? Bom, com isso a gente finaliza aí a nossa revisão para a nossa prova. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu me dediquei à parte de contratos administrativos, à luz da Lei 14.133 de 2021. Falamos de cláusulas necessárias e de cláusulas exorbitantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, boa prova, tenham tranquilidade, pensamento positivo, que tudo vai dar certo, tá certo? Beijo no seu coração e até o próximo encontro.